Pessoal, vocês já estão careca de saber que para intensificar a pecuária você precisa primeiro aprender a colher o capim que você já produz para depois começar a produzir mais capim por meio de adubação. E a melhor forma da gente fazer isso é construindo mais cerca. Por quê, João? Porque com cerca, com piquetes menores, fazendo vários pequenos piquetes, a gente diminui o período que o animal vai ficar naquele piquete pastejando, tira o poder de seleção dele porque é uma área muito mais reduzida e uma concentração grande de animais, então ele sai comendo mais uniforme e, consequentemente, por escolher menos aquele capim que ele está comendo, a gente consegue colher mais capim, uma quantidade maior de capim. Ah, João, mas eu não tenho esse tipo de problema na minha fazenda. Provavelmente você tem, porque a grande maioria das fazendas de pecuária de corte do Brasil tem ou já tiveram esse problema. Se você já teve ou tem ainda pasto rapado e pasto passado, quer dizer que você teve problema de manejo, quer dizer que você ainda não sabe colher o capim da melhor forma possível. Então por que você vai adubar para produzir mais capim, mais quantidade de capim, se você ainda não sabe colher aquele capim que você está produzindo? Esse é o conceito de manejo de pastagem. Nós já falamos disso aqui no canal várias vezes, lá no Instagram eu falo praticamente todos os dias. E eu não vou ficar batendo muito nesse tema durante esse vídeo. O objetivo desse vídeo é te mostrar uma forma de você conseguir construir essas cercas e esses piquetes gastando menos. A gente sabe que o quilômetro da cerca convencional hoje está muito caro, então eu vou te mostrar uma forma de como economizar com o gasto nessa cerca, com o investimento nessa cerca, para que você consiga aumentar a eficiência de pastagem, aumentar a taxa de lotação na sua fazenda sem precisar gastar rio de dinheiro com cerca, beleza? Bora pro vídeo. Bom, isso já não é segredo para muita gente, para muitos pecuaristas, e provavelmente você já sabe qual o tema que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje para que você consiga economizar com a cerca. E sim, nós vamos falar de cerca elétrica. O que eu quero aprofundar com mais detalhe nesse vídeo não é só simplesmente falar que a cerca elétrica é mais barata ou mais cara, ou quanto mais barato ou quanto mais caro. É, além disso, explicar a diferença de cada um deles e lá no final do vídeo eu vou te mostrar uma continha comparando quanto sai o quilômetro da cerca convencional, quanto sai o quilômetro da cerca elétrica. Vamos brincar nos números de espaçamento entre lascas, números de fio, para entender o impacto que cada item desse vai trazer no custo final do quilômetro da cerca, beleza? A gente vai fazer bastante conta e vai te ajudar a ter uma noção boa do quanto você vai gastar para montar o seu rotacionado. Bom, primeiro eu preciso que você entenda a diferença entre cerca convencional e cerca de choque. A diferença inicialmente parece ser algo mais simples, algo básico. Bom, a cerca de choque tem choque, a cerca convencional não tem choque. Na teoria, basicamente é isso, mas eu preciso que você entenda de forma um pouco mais profunda alguns conceitos relacionados a isso. Vamos lá, cerca convencional. Na cerca convencional, que é essa que você já conhece, que você provavelmente tem na sua fazenda toda, espaçamento entre lascas curtas, geralmente 4, 5, 6 metros, bastante fio, bastante arame, 4, 5, 6 fios de arame também. Nesse estilo de cerca, é a estrutura que segura o animal, é a estrutura que mantém o animal dentro daquela pastagem, dentro daquele piquete. E exatamente por isso que tem que ser uma estrutura reforçada, com pouco espaçamento entre lascas, com bastante fio, para dificultar o animal de passar ali para um outro piquete. Mas, basicamente, resumindo, é isso. É uma estrutura mais pesada, uma estrutura mais densa, que vai fazer naturalmente que você gaste mais, e aí não só com a cerca, mas, por exemplo, também com mais palanques ao longo da quilometragem da cerca, aí, porque você tem que esticar mais arame, você tem mais lascas para tracionar. Então, basicamente, essa é a diferença. Na cerca convencional, é a estrutura que segura o animal. E aí, por conta disso que a gente tem que ter essa estrutura reforçada. Senão, facilita demais para o animal passar de um piquete para o outro, uma pastagem para o outro, que não é algo que você quer. Já na cerca elétrica, já a gente vai entrar de forma mais profunda no conceito da cerca elétrica em si, mas só para você entender a diferença, na cerca elétrica não é a estrutura que segura o animal, é o choque. Por isso que quem não conhece a tecnologia, quem não conhece de cerca elétrica, olha aquelas cercas com lascas a cada 20, 30, 50 metros, 1, 2, 3 fios de arame e fala: Ih, isso aí não vai segurar o boi não. Ih, isso aí não segura Nelore. já vi muita gente falando isso. Mas por quê? Porque está condicionado na cabeça de que o que segura o animal é a estrutura. E no caso da cerca convencional, beleza. Mas no caso da cerca elétrica, no caso da cerca de choque, não é o que segura. Não é a estrutura, é o choque. Por isso que a gente pode fazer uma estrutura muito reduzida em relação a lasca, palanque, arame, porteiro, inclusive. Só que aí a gente tem que compensar no choque. Não adianta a gente querer ter uma cerca com estrutura de cerca de choque e falhar na hora de colocar o choque de fato, porque aí realmente vai dar errado mesmo. Então,
é essa economia na estrutura que faz a gente economizar comparando a cerca convencional e a cerca elétrica. Basicamente, esse é o principal item, esse é o principal quesito que vai separar as duas aí na questão de custos, na questão financeira. Agora, é claro que além do investimento em cerca, quando a gente está falando de cerca elétrica, de cerca de choque, a gente também tem que ter um investimento direcionado para conhecimento. Muita gente não tem o conhecimento necessário na tecnologia para montar, para instalar uma cerca de choque da maneira eficaz, de uma maneira que realmente faça ela funcionar. E é por isso que é comum a gente ver vários pecuaristas, várias fazendas aí, vários peão falando que cerca elétrica não funciona. Não é que não funciona, provavelmente foi montado errado, algum item errado, e aí realmente, como eu disse para vocês, como ela tem uma estrutura muito mais enxuta, muito mais reduzida, se o choque não estiver adequado, se o aterramento não estiver adequado, não vai segurar o animal, não tem como. Então, antes de sair fazendo cerca elétrica por aí na fazenda, invista primeiro em conhecimento, tá? Não há nada que você tire algumas horas do seu dia, tire alguns dias da sua semana para que você consiga entender como é aquela tecnologia. Ah, João, mas você está doido, cara? Eu vou perder um dia da minha semana só para estudar cerca elétrica? Pessoal, pensa no investimento que vocês vão fazer em cerca. Pensa na diferença que você vai ter entre cerca convencional e cerca elétrica. Não vale a pena você tirar um dia se você for fazer vários quilômetros de cerca na sua fazenda. Pensa nisso. Às vezes também, se você não quiser direcionar esse tempo para estudar, contrate um profissional para montar o projeto, para te explicar, para te ensinar, para facilitar o seu dia a dia. Né? Às vezes a visão de um profissional vai ajudar você a ganhar ainda mais tempo e economizar ainda mais. Então, recapitulando, antes de sair fazendo cerca elétrica na fazenda, invista em conhecimento. Depois, quando você já dominar, já entender todos os conceitos, aí você parte para o teste, aprende, valida e depois sai fazendo na fazenda inteira. Aí vai para cima. Pode até parecer besteira a gente pensar em economizar um pouco ali com cerca, um pouco aqui na porteira, um pouco no palanque, mas pensa o seguinte, nós não fizemos as contas ainda, mas vamos dizer que a cerca elétrica fica a metade do custo da cerca convencional. Se ao invés de fazer um rotacionado, que você vai gastar, sei lá, 3 km de cerca, você conseguiria fazer 2 rotacionados, onde você vai gastar, no caso, 6 km de cerca, mas você vai gastar o mesmo valor investido que você ia gastar no rotacionado convencional. Então, olha a flexibilidade, olha a dinamização, olha a velocidade que uma ferramenta, que uma tecnologia como essa pode trazer para o seu projeto, pode trazer para o futuro da sua fazenda. Você pode dobrar a velocidade de intensificação, desde que você saiba o que você esteja fazendo ali em relação a essa tecnologia. João, eu já tentei fazer cerca elétrica, até que deu certo. Só que depois tem que ficar dando muita manutenção, o mato toma conta e aí perde o choque, rouba o choque. E aí, pessoal, de novo, eu trago para vocês a importância de você investir em conhecimento antes de sair fazendo. Sim, quando tiver mato encostando, capim, juquira, qualquer outra coisa que esteja encostando na cerca que está o choque, no fio positivo e no solo, vai perder potência sim, vai roubar, entre aspas, choque sim, isso é verdade. No entanto, essa necessidade de manutenção, de ficar roçando cerca, de ficar passando veneno embaixo da cerca, ela acontecia antigamente porque, além de economizar em toda a cerca, o produtor queria economizar também no eletrificador. Ele queria colocar um choque mais barato, um choque às vezes usando uma marca genérica, às vezes usando um eletrificador que não entrega tudo que ele precisa entregar, e aí o seu choque ficava mal dimensionado, ele ficava subdimensionado. Aí realmente, qualquer coisinha que encostar ali na cerca, no fio positivo, encostar no chão, vai ter fuga mesmo, e como o choque já estava fraco, se tiver fuga, aí vai ficar mais fraco ainda, aí o animal não respeita. Por isso que eu digo do conhecimento novamente. Mas se você investir no eletrificador correto, com a quantidade de joules liberadas, na quantidade correta que você precisa para o tamanho da sua cerca, para as condições de mato, de juquira, enfim, de obstáculos ali, esse problema é um problema que pode ser superado justamente com isso. Você compensa com um choque mais forte esses problemas que você vai ter lá na frente. Então você acaba reduzindo a necessidade de manutenção, porque o choque ele atravessa a juquira, atravessa o mato, atravessa o capim, atravessa a roça de milho, roça de não sei o que lá, mas para isso ele precisa estar bem dimensionado, né? Você precisa ter um aparelho potente para que a energia que ele esteja produzindo seja capaz de eletrificar toda a cerca que você está querendo pôr o choque
e além disso, sobrar choque, sobrar energia, para caso tiver algum ponto desse de fuga, ele ainda conseguir atravessar e ainda conseguir levar energia suficiente para aquele perímetro todo, para que os animais ainda respeitem o choque. E aí, pessoal, para quem não acredita que o choque bem dimensionado, ele realmente atravessa a juquira, atravessa a mata, atravessa o capim, vou mostrar alguns vídeos para você aqui que meu amigo Ernesto Kozer me enviou. Ele é gerente de produto da Datamars, da TrueTest, tá? E olha isso aqui, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Dá uma olhada, ele me mandou alguns vídeos aqui. Olha o estado dessa cerca aqui, a voltagem, da vegetação que está encostando nela, enfim, dá uma olhada aí para ver se realmente o choque atravessa a juquira, atravessa o mato, atravessa o capim ou não, e se precisa dar manutenção. Rouba, mas não rouba tanto, né? 5.800 volts dentro do milho, até onde a vista alcança. Olha o que é potência de sobra com isso. Olha lá, bastante capim encostando, muito ponto de fuga e dando aqui ainda 7.200 volts. Para o animal respeitar pelo menos acima de 4.000 volts. Aqui está dando 7.000 com tanto de fuga desse. Tô aqui na fazenda de um produtor. Vim fazer uma averiguação aqui nos colchetes, que ele estava tendo alguns problemas. E aproveitei para dar uma corrigida na cerca elétrica dele. Aí para quem acha que precisa ficar limpando pé de cerca, roçando ou fazendo aquele velho aplicação de glifosato para limpar o pé de cerca elétrica, olha por onde essa cerca está passando. Dentro do tabual, tá? Não é uma vegetação normal, não é capim, não é dentro de um tabual. Olha lá, 7.500 volts dentro do tabual. Tá aí, pessoal, tá mais do que provado que realmente um choque bem dimensionado ele atravessa a juquira, né? Ele vai atravessar capim, ele vai atravessar a roça, atravessou ali o tabual. Então, essa questão de a cerca elétrica, a cerca de choque aumenta muito a manutenção. Realmente ela vai aumentar se você dimensionar errado. Se você dimensionar o eletrificador certo, dá certo e acontece isso aí que eu mostrei para vocês no vídeo que o Ernesto me enviou, beleza? Então sim, você pode ter uma cerca elétrica e economizar na instalação, na implementação dessa cerca elétrica e ainda economizar depois na manutenção. Uai, João, por que eu vou economizar depois na manutenção? Porque você tem muito menos material para dar manutenção. É menos lasca para quebrar, é menos arame para enferrujar, é menos arame para dar nó e para quebrar, para arrebentar depois, tá? Então é menos estrutura para depois você ter que arrumar alguma coisa que quebra. Então agora que você entendeu que realmente o choque funciona, que ele pode ser uma alternativa viável que vai fazer com que você economize mais dinheiro na montagem das suas cercas, vou mostrar para vocês aqui um material que está dentro dos projetos de intensificação que eu entrego, tá? Não vou focar no projeto de intensificação em si, mas eu vou direto para o material complementar da cerca elétrica. Isso aqui é um projeto de tudo que precisa ser feito nos próximos 10 anos da fazenda para alcançar o potencial produtivo, e aí eu já entrego um material complementar para a instalação da cerca elétrica aqui, ó. Aqui, ó. Basicamente é assim que funciona a cerca elétrica, pessoal. É um modelo bem reduzido, tá? Mas que vai ajudar vocês a terem uma ideia de como que é o funcionamento geral. Nós temos aqui o nosso eletrificador, que é o aparelho responsável por gerar eletricidade e mandar para a cerca. Nós temos aqui também nosso aterramento principal. Nesse caso desse exemplo aqui, nós temos 2 fios só, sendo o fio positivo, que é o que vai o choque, e o fio negativo, que é o que retorna o choque, já você vai entender o porquê disso. Tem aqui isolador, né, o isolador W aqui no caso das lascas, e um exemplo aqui do fluxo do choque em relação desde lá do eletrificador até ele retomar no aterramento. Pessoal, como que funciona a cerca elétrica? Agora que você entendeu esse conceito geral aqui. O eletrificador vai gerar energia, vai descarregar essa energia no arame, no fio positivo. Por que que ele tem que ser isolado? Nós acabamos de ver ali, cada coisa que está encostando é um ponto de fuga. Então a gente tem que isolar ele não pode estar encostado em nada, só em materiais que têm esse poder de isolamento, que no caso são esses isoladores aqui, né? Aí tudo bem, aí não rouba choque. E esse arame ele vai estar eletrificado durante todo o perímetro, toda a quilometragem ali da cerca, beleza? Muita gente acha que o animal, na verdade, ele sente o choque, não só o animal, mas a gente também, ele sente o choque quando ele encosta
no fio positivo, quando ele encosta no choque, mas na verdade não. Ele vai sentir o choque só quando essa energia voltar lá para o aterramento. É claro que isso ocorre em pouco tempo, né? Mas qual que é o fluxo do choque? Saiu do liquidificador, percorreu a cerca, o animal vai encostar, a energia vai percorrer o corpo do animal, vai descarregar no chão e do chão a energia volta lá para o aterramento. Quando chegar no aterramento é que realmente o animal de fato sentiu a pancada, sentiu o choque ali. Por isso que é importante a gente ter esse fio terra aqui, ó, no caso esse fio negativo, que é o arame responsável por fazer o choque retornar com mais facilidade para o aterramento. Porque quando não existe esse fio negativo, o choque ele tem que voltar pelo solo, tá? A energia ela tem que voltar pelo solo. E o solo, naturalmente, não é um material que tem muita condutividade. Então ele vai perdendo ao longo do caminho ali. Já no fio negativo, não. O fio negativo, ele é um atalho, vamos dizer assim. Ele vai fazer com que a energia retome de forma mais fácil para o aterramento e aí o animal sente o choque mais potente, né? Muita gente fala assim, ah, mas o choque não funciona na seca. Geralmente ele não funciona na seca porque o seu solo ele tem menos umidade. E solo menos úmido, ele conduz menos eletricidade. E aí, quando você faz um sistema desse com fio negativo, aí não tem problema com a seca, tá? Porque você está dando um atalho. Então o animal vai encostar nos dois fios, o choque, de novo, né, vai percorrer todo aqui, vai percorrer o corpo do animal, voltar no fio negativo e chegar no aterramento. Quando chegar no aterramento, é que ele de fato sente o choque ali. Para isso você precisa naturalmente ter o seu sistema todo bem aterrado, o kit de porteira, a passagem dos fios tem que ser bem feita, bem isolado, as alturas também dos arames, enfim, né? Como um todo a sua cerca ela tem que ser bem planejada, senão vai dar errado. Isso aqui é só um material complementar que eu entrego, como eu comentei nos projetos aí. E agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês, que eu também faço nos projetos, uma comparação aqui do preço, tá? Do quilômetro de cada cerca. No caso aqui eu tenho só cerca elétrica, mas nós vamos fazer da convencional também. Isso aqui é uma tabelinha, uma planilha que eu uso para estimar quanto de cerca, quanto de cada material, quantos reais nós vamos precisar investir na cerca em cada ano de projeto, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, nesse primeiro quadrante aqui a gente coloca algumas informações sobre o comprimento, espaçamento entre lascas, quantidade de fios, enfim. Aqui ele vai dar pra gente a quantidade de cada item, né? Total de lasca, total de arame, estimativa de palanque, enfim. Aqui quanto custa cada material desse, cada item desse, e aqui o que nós vamos gastar com cada item e o total, tá? Embaixo daqui, ó, reais por quilômetro. Aqui é uma simulação de cerca elétrica, tá aqui no ano 1, e eu vou comparar aqui o ano 1 e o ano 2, tá? Só para a gente entender. Vamos supor que o ano 1 vai ser cerca elétrica e no ano 2 vai ser a cerca convencional. Tá aqui comprimento total de cerca 1.650, mas eu vou colocar aqui 3.000, só para mostrar um exemplo para vocês. A planilha já mudou aqui, ó, automático, né? 3.000 metros de cerca, espaçamento de 20 metros entre lascas, 3 fios, vamos colocar aqui, 3 fios de arame, tá? 8 piquetes, tem praça de alimentação sim. Quantas praças de alimentação tem? Uma, né? Então vai ter uma praça de alimentação, 8 piquetes, 3 fios, espaçamento entre lascas de 20 metros. Aí ele trouxe pra gente aqui, ó, total de lascas, 150, 9.000 metros de arame, 20 palanques, 8 porteiras de choque, 8 porteiras convencional, a potência do eletrificador, o isolador, quantidade de isolador W, haste de aterramento, isolador castanha, fio encapado, enfim. Aqui está o preço de cada um desses itens. Pode ser e vai acontecer de vocês encontrarem preços diferentes aí. Nós estamos falando com o Brasil inteiro aqui. E aí sempre tem alguém que vai lá no comentário comenta assim, ah, mas aqui o arame não custa isso, ah, mas aqui o palanque não custa isso. Pessoal, adequem a conta, os números aqui para a realidade de vocês, tá? Isso aqui é a realidade da fazenda que eu estava fazendo o projeto. É só para mostrar para vocês a diferença, tá? E aqui o gasto total, né? Total investido em cerca, 24.000. Bom, como nós vamos fazer 3 km, no caso, né? Deu 8.000 reais o quilômetro aqui da cerca elétrica. Beleza. Vamos colocar aqui no ano 2 os parâmetros para ser uma cerca convencional, tá? Então, comprimento total de cerca, vou colocar a mesma coisa, 3.000. Espaçamento entre lascas, no caso, vou colocar 5 metros. 5 fios de arame, 8 piquetes, a mesma coisa. Tem praça de alimentação, uma praça. Aí ele já trouxe aqui, ó, total de lasca agora é 600. Então, de 150 lascas, nós vamos gastar 600. De 9.000 metros de arame, agora vai gastar 15.000. Palanque colocou a mesma coisa. Porteira de choque não tem. Então, é 0 porteira de choque, só que tem mais porteiras convencionais, né? Porque tem que fechar todos os piquetes.
Então, o que era para ser porteira de choque 8, agora nós vamos somar aqui na convencional, vai dar 10, né? 0 de choque, 10 convencional. Potência do liquidificador também é zerado, isolador não tem, isolador castanho também não, e fio encapado também não, tá? Então, essa é a estrutura da cerca elétrica. Beleza. Aqui o preço de cada material e aqui o que vai gastar com cada material. Lascas, de R$ 4.500 de lasca nós vamos para 18 mil. De arame, de 6 mil vai para 10. Palanque deu a mesma coisa. E porteira, somando as duas aqui, choque mais convencional, de 4.400 vai para 12 mil. Então, olha o tanto que nós estamos gastando a mais. Tudo bem, vai economizar com isolador, com eletrificador, mas olha o tanto que nós estamos gastando a mais em infraestrutura. A mão de obra também é mais cara, tá? Tá aqui 3.500, eu não sei quanto é que vai estar hoje, mas eu vou colocar 4 mil, provavelmente é mais. E aqui o preço final. Na cerca elétrica nós vamos gastar 24 mil e na cerca convencional 44 mil reais. É quase o dobro, pessoal, nós estamos gastando quase o dobro para fazer, simulando a mesma coisa, simulando um rotacionado que vai gastar 3 km de cerca para fazer 8 piquetes, praça de alimentação, tudo certinho com cerca elétrica e com cerca convencional. Você vai gastar 20 mil reais a mais fazendo a cerca convencional e não fazendo a cerca elétrica. Então, sim, é uma estratégia, é uma ferramenta que vale a pena você estudar para entender a diferença que isso vai causar no seu investimento, na velocidade de intensificação da sua fazenda. Não sei se você já tem um plano de longo prazo para sua fazenda, mas imagine que nos próximos 10 anos você vai montar 20 rotacionados. Você vai duplicar, triplicar, aumentar em 5 vezes a quantidade de animais da sua fazenda. Se naquele caso ali a gente economizou 20 mil para fazer um rotacionado, 20 mil vezes 20 rotacionados vai dar 400 mil reais economizados no plano de intensificação de longo prazo da sua fazenda, tá? Num primeiro momento pode parecer ser muita loucura, 20 rotacionado, não vou chegar até isso. É o que eu prezo nas minhas consultorias, a gente pensar a longo prazo. Então parece ser muita coisa hoje, mas pensando daqui 10 anos, num plano constante de evolução e de crescimento da fazenda, 20 rotacionados pode parecer algo mais simples, algo mais palpável de você entender, já que você vai duplicar, triplicar, quintuplicar o rebanho, enfim, né? Então a gente precisa criar estruturas, criar possibilidade de que a fazenda consiga realmente, de fato, suportar esse aumento de rebanho. Rotacionado é uma ferramenta para isso, né? Ele ajuda a gente a colher mais capim, mas não é o que vai resolver 100% das coisas. Ele ajuda a gente a colher mais capim, mas depois a gente tem que entrar com adubação para produzir mais capim. E aí que realmente está o pulo do gato, né? Aumentar a produtividade geral da fazenda, aumentar o número de cabeças na área e aumentar o ganho de peso. Então, retomando, pode parecer loucura você pensar em 20 rotacionados, mas como a gente sempre pensa no planejamento de longo prazo, é normal a gente ver fazendas que hoje não tem nenhum, ou tem um rotacionado, sair para 15, 20, 30 rotacionados, dependendo do tamanho, dependendo da meta, do objetivo de rebanho que a fazenda quer alcançar. Então, se a gente economizou 20 mil para montar um rotacionado, vezes 20 rotacionados que vão ser montados, você economizou 400 mil. E aí, vale a pena estudar? Vale a pena investir em conhecimento para um negócio como esse ou não? Eu acho que paga a conta, viu? Deixa a sua opinião aí nos comentários e vamos continuar a discussão, beleza? No vídeo de hoje é isso, um forte abraço e até a próxima!